Está chegando mais um Café Cultural. Evandro Oliva será o próximo a participar conosco do Café Cultural, primeiro domingo de outubro. Será ótimo que vocês venham e que vocês ajudem na divulgação. Afinal de contas, o Café Cultural ele atende a três circunstâncias. Primeiro, servir um bom café no domingo de manhã. Segundo, oferecer momentos especialíssimos aqui, porque nós sempre temos trazido pessoas de muito bom nível, de muito bom gosto. E terceiro, é exatamente com a renda do Café Cultural que nós participamos também da manutenção da nossa instituição, principalmente no que diz respeito ao atendimento aos nossos idosos. Então, quando a gente pede que vocês divulguem, venham ou mesmo adquiram e dê a senha para outras pessoas, na realidade nós estamos oferecendo 2 serviços diretos e convidando vocês a participarem de um outro serviço grande, que é o atendimento dos nossos idosos. Para as pessoas que trabalham ou querem trabalhar aqui na quarta-feira no setor de entrevistas, sábado que vem, a partir das 8h30 da manhã, vai ser manhã e tarde, vai ter reciclagem e treinamento. Então, os interessados, neste sábado que vem agora, aqui neste salão, teremos mais uma reciclagem em preparação para o sistema de entrevistas que acontecem às quartas-feiras. O que você quer ser? É o título da história que nós vamos ler do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 11, de Orlando Nuss. Tive um daqueles momentos felizes e inesperados há algumas semanas. Eu estava no quarto trocando a fralda de um dos bebês, quando nossa filha de 5 anos, Alissa, entrou e pulou na cama ao meu lado. Mamãe, o que você quer ser quando crescer? Perguntou. Achei que ela estava fazendo algum jogo imaginário e, para entrar na brincadeira, respondi dizendo: acho que gostaria de ser mãe quando crescer. Você não pode ser isso porque você já é mãe. O que você quer ser quando crescer? Está bem, talvez eu seja pastora de igreja quando crescer, respondi a segunda vez. Mamãe, não, você já é isso. Desculpe-me, querida, eu disse, mas então não estou entendendo o que eu devo dizer. Mamãe, só responda o que você quer ser quando crescer. Você pode ser qualquer coisa que quiser. A esta altura eu estava tão enternecida com a experiência que não pude responder imediatamente. Alissa desistiu e saiu do quarto. Essa experiência, minúscula experiência de 5 minutos, tocou fundo dentro de mim. Fiquei emocionada porque aos olhos jovens de minha filha, eu ainda podia ser qualquer coisa que quisesse ser. Minha idade, minha carreira atual, meus 5 filhos, meu marido, meu diploma, meu mestrado, nada disso tinha importância. Aos seus olhos jovens, eu ainda podia sonhar e tentar alcançar as estrelas. Aos seus jovens olhos, meu futuro não havia acabado. Aos seus olhos jovens, eu ainda podia ser astronauta, pianista, ou até mesmo cantora de ópera, talvez. Sob seu olhar jovem, eu ainda tinha de crescer mais e tinha muito ser sobrando em minha vida. A verdadeira beleza daquele encontro com minha filha foi quando eu percebi que, com toda a sua honestidade e pureza, ela teria feito a mesma pergunta a seus avós ou a seus bisavós. Já foi escrito: a mulher velha que irei me tornar será bastante diferente da mulher que eu sou agora. Outro eu está começando. Então, o que você quer ser quando crescer? Escrita pelo reverendo ou pela reverenda Terry Johnson.
que nós queremos ser quando crescermos? Tem até uma propaganda na televisão que pergunta com muita propriedade: o que é que você quer ser quando envelhecer? É uma pergunta que ninguém faz e de uma certa forma é uma esperança que todo mundo tem. Porque se você não desencarnar antes, você vai envelhecer. E se vai envelhecer, o que você quer ser quando for velho? Porque quando você for velho, se você disser, quando eu for velho eu vou para um abrigo, vai fazer o que lá? Não, as pessoas que cuidem de mim, que eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Você está decretando a sua morte antecipada. Porque no momento em que a gente acredita que já não tem nenhuma perspectiva, a não ser que os outros comandem a nossa vida, é porque a nossa vida já se extinguiu. Então é preciso que a gente pense. Então, ainda que a pergunta foi bem apropriada, mamãe, o que você vai ser quando crescer, o que você quer ser? Vale como a autora perguntou no final para todos nós: o que nós queremos ser quando nós crescermos? E se nós tivermos uma visão espiritual da questão, aí é que ela se encaixa mesmo. Porque muitas vezes nós somos crianças demais, os nossos sentimentos são muito infantis. Uma das coisas que mais trava nosso progresso espiritual não está lá fora, está exatamente dentro. E não é uma coisa complicada, é uma coisa bem simples. Alguém te diz uma coisa e disse de forma genérica. Você viu como, por exemplo, como as pessoas perderam o hábito de escovar os dentes? Então alguém comenta algo do tipo, aí você já responde assim: por que eu estou com mau hálito? Uau, não, calma. Foi dito uma coisa num sentido amplo e você buscou a personalização de forma negativa. A gente rapidamente toma o lado oposto. E o pior, a gente personifica e pessoaliza a coisa. E aí isso se transforma numa raiva pessoal. A gente simplesmente absorve muito da vida, como se tivesse dito ou feito ou existido para lhe causar mal. A vida não funciona desse jeito. Mas a gente insiste, ou seja, continuamos crianças, não crescemos na interação emocional que nós temos em nós conosco mesmos. Nós temos muita dificuldade. Se eu tenho um filho, não é possível, Deus mandou essa coisa justo para mim. Sim, mas é teu filho, você está chamando de coisa. Então Deus estava com raiva de você quando mandou para você este pacote para você desembrulhar. Porque na realidade a gente recebe um presente e bem embrulhado. E o que a gente faz dele? Ainda hoje de manhã eu ouvi uma história envolvendo o ator Kevin Costner, que ele disse que a vida dele mudou completamente na hora em que ele passou a observar que as coisas que acontecem, acontecem simplesmente, e que elas não acontecem necessariamente para castigá-lo, para puni-lo. Então de repente amanheceu chovendo. Ah, mas Deus devia saber que eu tinha me programado para isso. Isso é raciocínio de criança. O raciocínio do adulto é: nossa, já que está chovendo, pelo menos eu não vou precisar aguar a grama. Que legal. Mas não, a gente leva para o lado contrário. A gente só pensa de uma forma fechada, não vou dizer nem egoística, uma forma muito fechada da gente não crescer, da gente não saber o que vai ser amanhã. Tanto é que muitas vezes, pelo fato de chover, a gente tem que alterar o programa porque a gente simplesmente não se programou considerando a possibilidade de chuva. Qual é a possibilidade de ter alguém que não gosta de mim? Alta. E quem é mim? Somos qualquer um de nós. Todos nós temos alta possibilidade de encontrar pessoas que não gostam de nós, que não gostam da gente. Sim, isso faz parte da natureza. Tem muitos fatores que levam a isso: envolvimentos emocionais, conhecimento íntimo da vida do outro, interação magnética. Parece que esse som está não, está muito baixo. Interações magnéticas pouco felizes, ou seja, antipatia magnética. Às vezes a gente tomou as dores de outra pessoa. Então tem muitas coisas que podem fazer com que a gente não goste de alguém. Inveja,
ciúmes, quantas circunstâncias existem que podem fazer com que a gente diga num dado momento: eu não sei o que foi que eu fiz com aquela pessoa para ela não gostar de mim. Mas não precisou você ter feito nada, não se culpe por isso. Então nós temos esse problema de crescimento ou de não crescimento. Nós tratamos as ações e as reações do mundo e das pessoas como se elas fossem dirigidas pessoalmente e intencionalmente contra nós. Mas não vai me dizer que não existe isso. Existe, mas isso é a outra ponta. A ponta grande da vida é que a vida acontece a despeito de você. Tem determinadas ações e reações e interações que não estão elaboradas porque você existiu. Convenhamos, nós não somos tão importantes assim que o mundo pare para dar sua atenção a gente. Então essa é uma das questões que fica implícita aqui na leitura. O que nós vamos ser quando crescer? Muito bem, o que nós vamos ser quando começarmos a encarar as coisas da vida como coisas naturais? Não, mas eu prefiro ser do jeito que eu sou, eu não vou mudar. Ótimo, então continue se machucando, continue se ofendendo, continue perturbado. Às vezes, quando eu venho no trânsito um pouco mais apressado, e Lu está comigo, e aí alguém vai, obviamente, se você vai apressado, alguém vai devagar. Isso é da natureza. E aí quando você chega e está chegando próximo de um semáforo, e o que está na frente devagar, ele para antes de amarelar, porque é impressionante, ele se pressupõe que vai amarelar e para. E você que vem apressado diz: se amarelar dá para passar. Então é um conflito terrível. Aí ela vai e diz assim para mim: você acha que alguém controlou o semáforo porque olhou e disse: ali vem Jacó, então fecha? Ou seja, ela chama a atenção exatamente para isso, porque a vida colocou alguém sem pressa na minha frente, de propósito. Quem vem ali, Jacó, então ponho bem devagarzinho na frente. E depois, quando ele for chegando no semáforo, manda colocar amarelo e a pessoa para ele não aproveitar, deixa. A vida não é assim. Alguém está devagar porque não tem pressa. O sinal amarelou porque chegou no tempo de amarelar. E você tem que parar para respeitar as regras. Mas aí a gente fica com raiva porque não é possível. Porque se eu tivesse ultrapassado, porque sim, mas se não existe. Se é hipótese. O que é se na nossa vida? Se jogasse, se ganhava todas. Como se não joga, então. E na vida é exatamente desse jeito. Por isso que a gente não cresce. A vida ela não acontece considerando apenas a nossa vida. A vida existe conosco ou a revelia de nós. Os fatos, os fenômenos, as pessoas, as ocorrências. Aí incomoda essa pergunta: o que você vai ser quando crescer? O que nós vamos ser quando a gente começar a mudar a visão, não do mundo lá de fora, mas do mundo aqui de dentro? Jesus, quando coloca: se vais depor a tua oferenda, e vês um irmão que tem alguma coisa contra vós, é uma colocação psicológica extremamente rica. Ele não disse: se você tem algum problema com o outro. Talvez tão conhecedor da personalidade humana, ele coloca de forma contrária: se alguém tem alguma coisa contra você. Porque se alguém tem alguma coisa contra mim, eu fico mais livre para agir. Porque se sou eu que tenho alguma coisa contra você, só isso já me constrange. Mas a gente prefere dizer que eu prefiro não gostar do que não gostarem de mim. Sim, então o que é que você faz? Procure quem não gosta e tente fazer o que gosta. Quantas e quantas vezes a gente vê exemplos de crianças, de pessoas que têm o dom de mudar de assunto quando o assunto não é bom, e termina aquele que estava com raiva e fica sorrindo. Mas você mudou o assunto. Porque a gente estava falando disso. Pois é, mas nessa outra circunstância você volta a sair do assunto. Depois que você sai 3 vezes, o outro se rende. Aí ele ri e diz: você não tem jeito, porque eu estou querendo falar desse assunto. Pois é, a gente vai falar disso. Mas você viu como aquela criança que chegou lá na casa, depois que chegou o neto, aquele homão que era bravo com todo mundo, você viu como ele está desmontado agora? Ele vive a galera só porque ganhou um neto.
Mas eu não estava falando disso. Pois é, como é interessante a vida. Um neto, quando chega, parece que muda tudo. Alguém tem essa sabedoria de conduzir diferente, de tirar a gente do foco do autossofrimento, porque a gente se impõe um sofrimento totalmente desnecessário. Mas eu não gosto da pessoa, então o problema é sério. Você não gostar é um problema, porque você vai ter que lutar contra você mesmo. Mas se a outra pessoa não gosta de você, você já não tem problema, porque o problema já não é seu, então é mais fácil de você enfrentar. Mas eu fui abandonado. Foi abandonado? E o que é que isso significa? Qual é o recado que a vida está dando para você? Você foi abandonado. Não, eu fui abandonado, mas não fui abandonado. Tá bom, se não foi tão abandonado assim, então já vamos mudar o tom. Você acha que foi o quê? Eu fui traído. Muito bem, que coisa boa, você foi traído. A pessoa que te traiu porque queria fazer mal a você, não é isso? Não sei, mas só pode ser porque eu estou sofrendo muito. Pois é, despersonalize. A pessoa traiu porque foi fraca, traiu porque encontrou outro interesse, traiu porque está buscando alguma resposta. Ela não fez isso para te machucar, ela fez para atender algum outro encaminhamento. Se você consegue interiorizar isso, você cresce na hora. Você diz, então tá bom. Aí você sai do campo da vingança, sai do campo da raiva, você sai da descompensação, teu organismo passa a funcionar melhor e tudo certo se restabelece. Então a pergunta, o que você quer ser quando crescer, a gente poderia interpretar neste sentido. O que nós vamos ser, o que pensamos que seremos, ou o que nós almejamos vir a ser no dia em que eu começar a ver a vida de forma diferente. Por que quando eu me acordo tarde, eu reclamo de que o dia já passou muito rápido? Eu não tenho o que reclamar. Fui eu quem acordei tarde. Se eu fui dormir morrendo de sono, mas fiquei assistindo televisão até além do que deveria, como é que no outro dia eu vou reclamar? Porque a opção foi minha, eu escolhi assistir. Então, se você escolheu assistir, é um problema que você criou. Pense, aprenda, da próxima vez não assista tanto. Do contrário, você vai ter de novo o mesmo problema. E esse problema somado várias vezes, ele pode gerar um problema grande. O que nós vamos ser quando crescermos? Nós vamos pensar melhor sobre a nossa vida, sobre os nossos valores, os nossos comportamentos. Vai, reconcilia-te com o teu adversário. E aí nós temos duas circunstâncias. Tem o adversário externo e tem o adversário interno. O adversário interno, por incrível que pareça, é mais difícil da gente vencer, porque ele está brigando com a gente. Ele está no mesmo travesseiro, está no mesmo lugar e a gente nunca se afasta dele. Tem um pensador que diz: se você se ama, onde quer que você esteja, estará bem acompanhado. Mas como é que eu me amo se eu dependo de um espelho? Como é que eu me amo se eu acho que o mundo todo está contra mim? Como é que eu me amo se eu não faço as coisas que são boas para mim mesmo? Quantas e quantas vezes na vida a gente diz com a maior tranquilidade: está tudo errado, está tudo contra mim, eu tenho que carregar o mundo nas costas. Quantas vezes a gente já disse isso e quantas vezes talvez a gente ainda vai ter que repetir até o dia em que a gente descubra que tem que crescer. Porque crescer não é o tempo que passa, é como nós passamos no tempo. Isso é o que nos dá maturidade, crescimento, mudanças de postura. Então, por mais simples ou mais complexo que seja, tudo passa pelo nosso mundo íntimo, tudo. Vamos vencer? Vamos. O que nós vamos fazer? A luta está muito difícil. Quando está muito difícil, o que a gente faz? A gente se prepara melhor. Se você é um bom aluno, vai para um colégio e tem uma prova que você acha que é fácil, e tem uma que é difícil, qual é que você deve estudar mais? A que é difícil, porque a fácil já é fácil por natureza. Essas são as formas que nós temos de crescimento. O que você vai ser quando crescer? Eu quero ser uma pessoa melhor. É uma grande resposta. Não precisa dizer: eu quero ir para o paraíso, eu quero a companhia dos anjos, eu quero ser um espírito superior. Ou como diz numa música do Carlinhos Conceição, não precisa ser o médium do ano.
Quantas vezes as pessoas viram meio espíritas, agora eu quero ser o médium, vou ser melhor do que Chico, vou receber, vou ver, vou curar, vou... Você não precisa disso. Você só precisa ser do bem. Como é que a gente é do bem? A gente é do bem sendo bom. E quando você é bom, você é do bem para você mesmo. Ninguém é do bem sendo mal. Nem ninguém é bom não sendo do bem. Então tudo isso se conjuga no campo, na estrutura de o que você quer ser quando crescer. Trate as coisas da natureza de forma natural. Trate os acontecimentos como acontecimentos apenas. Nunca como perseguições, revides, castigos, punições, que nós estamos aqui para sofrer. Isto não é verdade. A vida acontece porque ela acontece. Existem aqueles que se vingam, existem aqueles que perseguem, existem os que caluniam, existem. Mas depende de como você entenda, veja ou aceite, isso será mais ou menos grave. Por isso é que é bom a gente crescer emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E aí talvez numa dada altura a gente já vai ter crescido tanto que alguém pode até nos perguntar: e aí o que você vai ser quando crescer? E a gente responda: eu vou ser eu mesmo, a cada dia melhor do que sou. Pronto. Deus, vida, natureza, singularidade, unidade, convergência, poder maior. Tudo isto resumido na inteligência suprema, com a qual criou todas as coisas. Senhor de nossas vidas, ainda que em algum momento eu não entenda, não creia, não espere muito de Ti, eu já tenho a mim mesmo, já tenho a vida e tenho o livre arbítrio para ser melhor quando crescer. Dentro das Tuas leis, veio até nós Jesus, trazendo-nos exemplos imortais, como a desenhar as trilhas que nós podemos percorrer a cada etapa do nosso progresso espiritual. E Jesus, quando veio, nos deixou exemplos de grandeza, exemplos que podem servir para nos orientar sobre o que devemos ser quando crescermos. Jesus, Mestre Divino, ainda que os evangelhos sejam discutidos sob as mais diferentes óticas, que este mesmo Evangelho dentro de nós deixe de ser um símbolo e passe a ser uma compreensão e uma vivência. Que os teus exemplos não sejam cinematográficos, os teus exemplos sejam vividos em nossas vidas, dentro dos ensaios de perfeição que todos buscamos, dentro do aprendizado do que viremos a ser, segundo os teus exemplos. Amigos espirituais, os que estão presentes conosco e aqueles que à distância colaboram para o equilíbrio de nossas vidas. Rogamos a Deus e a Jesus que seus olhares nos alcancem e que os nossos mundos não só os percebam, mas os aceitem
com os bons conselhos de quem tem tudo para nos oferecer de bom. A impulsividade que trazemos, ainda como marca do longo caminho que temos a percorrer, muitas vezes nos atrapalha um pouco, mas sabemos que com este olhar e com a direção que eles nos alcançam, podemos nos sentir fortalecidos e com essa força renovada, com essa energia que nos completa o ânimo, temos todas as condições de, erguendo a cabeça, seguirmos firmes nos melhores planos que já traçamos para as nossas vidas. Amigos espirituais, agradecemos pelos bons fluidos que já foram aqui depositados, agradecemos pela preparação do ambiente espiritual, agradecemos pelo esforço de renovação que devemos assimilar para que desempenhemos e aproveitemos o melhor em mais uma manhã abençoada aqui nesta casa. Amigos queridos, por favor, continuem saturando o nosso ambiente das mais sutis e mais profundas energias, para que daqui saiamos num outro diapasão de harmonia interior, numa outra frequência de restituição de saúde física, psíquica e espiritual. Amigos magnetizadores encarnados, contamos com o carinho de suas dedicações estas que a partir de agora nos favorecem com os seus fluidos para compormos este conjunto de energias que nos abençoam o corpo e a alma. Que os fluidos emanados de cada um de vocês estejam saturados do melhor que trazemos em nossas almas. Enquanto a nós que recebemos este conjunto de bênçãos divinas do nosso Senhor Jesus Cristo, dos amigos espirituais e dos magnetizadores, que nós saibamos aproveitar, recebendo tudo isto com qualidade, deixando-nos penetrar com qualidade. E quando esses fluidos se exteriorizarem de nós, que eles também sejam projetados com essa mesma qualidade, com o fim do bem maior para todos. Absorvamos, tanto pela respiração, como pela emoção. Absorvamos estes fluidos, esta energia. Nós podemos sim estar curados, como também podemos estar tocados, para que os veículos de cura externos e interiores se manifestem produzindo tudo aquilo que nós buscamos e que viemos na certeza de que receberemos. Inspiremos como a reter tudo isto e a cada inspiração expressemos a nossa gratidão à vida, à natureza, a Deus. Inspiremos, retenhamos as bênçãos e expiremos todo o nosso agradecimento
sincero, profundo, real. Deixemos-nos nos invadir por essas ondas sutis, mas extremamente consistentes no campo do bem. Deixemos-nos nos invadir por tudo isto que é bom, por tudo isto que faz bem. E depois sejamos os emissários deste mesmo bem, para todos aqueles com quem cruzarmos, para todos aqueles com quem experimentarmos qualquer tipo de vibração. Inspiremos mais uma vez, procurando reter o melhor possível e expressemos a gratidão quando devolvermos o ar à natureza. Deus, envolve-nos em tuas bênçãos. Oculta sobre nós as bênçãos dos mensageiros divinos. Dá-nos interiormente uma impregnância para retermos tudo isto de bom. E guarda-nos do mal, hoje e sempre. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, e nós permaneceremos neste clima de oração, aproveitando este ambiente que está tão bem preparado para todos nós. Estejamos em harmonia e paz, que assim seja.